Bíblia encontramos diversas promessas que Deus deixou para nós. Uma delas é a promessa da vida eterna e da nova terra. Mas como será mesmo essa nova terra? Como será a nossa relação uns com os outros e com Deus? É sobre esse assunto que nós vamos falar hoje. Minha vez já está no ar, não saia daí. Uma alegria receber você para mais um programa Minha Vez, um programa hoje especial, programa falando sobre a vida eterna, sobre a Nova Jerusalém. Vamos descobrir alguns mitos, algumas verdades, vamos para as Escrituras e é bom ter você aí do outro lado participando. Prepara sua Bíblia, papel e caneta na mão para tomar nota dessas informações que são muito importantes. Seja muito bem-vindo ao nosso programa mais uma vez e seja muito bem-vindo também ao nosso convidado de hoje, Diogo Cavalcante, que é formado em Teologia e também jornalismo pelo UNASP Engenheiro Coelho e atualmente trabalha como redator da Casa Publicadora Brasileira, que é a Casa Publicadora da Igreja Adventista aqui para a América do Sul, para o Brasil especificamente. Diogo, é muito bom ter você conosco. A sua saudação pro pessoal de casa. Obrigado. Eu quero saudar todos aí que estão assistindo. Estou muito feliz, agradeço o convite de participar aqui e eu tenho certeza de que esse encontro de hoje vai mudar a sua ideia sobre alguns assuntos importantes da Bíblia. Legal, bacana. Estou ansioso para saber começar esse nosso bate-papo. E junto com o Diogo, nós temos um grupo muito especial, um grupo que veio aqui de pertinho do IABC, eles vieram de Goiânia, é o pessoal do CEAM, do Colégio Adventista Novo Mundo. Falei certo? É isso mesmo, moçada? Então, por favor, a saudação de vocês, pessoal que está acompanhando Minha Vez em Casa. Eles ainda estão um pouco tímidos, a primeira participação aqui no Minha Vez, mas é muito bom ter vocês. Relaxem, fiquem tranquilos e vamos começar então. Moçada, deixa eu perguntar para vocês, tem alguém aí do CEAM que está aqui nessa gravação que não é, de nenhuma igreja? Não é adventista, não é presbiteriano, não é de nenhuma igreja? Tem? Levanta a mão, deixa eu ver. Aqui, vamos lá, deixa eu ver se eu não errei os nomes aqui. Yasmin, Ludmila e você, a Isabela. Acertei os nomes. Vamos lá, microfone, por favor, vamos começar com a Yasmin. Yasmin, a pergunta é a seguinte, você não vai a nenhuma igreja? Não. Nada, né? Ok. Não. E, normalmente, qual é a visão que você tem sobre vida eterna? Como eu estudo na escola adventista desde pequena, a minha visão é a mesma. Ok, você conseguiu absorver a mesma visão que a igreja adventista tem. Ok? Deixa eu ver a Ludmila, se ela tem uma visão diferente, ou se ela, como que você percebe, assim, quando se fala sobre vida eterna, Nova Jerusalém, qual é o que vem à sua cabeça? Esquece um pouco o ensinamento da escola agora, vamos lá. Mas citada na igreja, né? Qual é essa visão? O céu, a gente morre e vai para o céu. Tem sempre a salvação, o juízo final. Ok, vamos ver aqui desse lado aqui, microfone para a Isabela aqui. O que você imagina que é assim, a Nova Jerusalém, a vida eterna? Como que vai ser isso? A mesma coisa que a Ludmila falou. Mas eu tentei pegar uma visão diferente aqui, Diogo, e ninguém fala toda a mesma coisa. Eles estão tímidos ainda. Diogo, essa visão que eles têm, logicamente é uma visão que é influenciada, e ainda bem que é uma visão influenciada pela a cosmovisão adventista do sétimo dia, na nossa igreja, mas normalmente quando a gente vai para a televisão, quando a gente vai para Hollywood, novelas, é essa mesma visão que a gente tem ou não? Como é que é? Então, essa indefinição, né, sobre a vida eterna, sobre o que Deus tem para nós, ela é muito comum por causa desses vídeos, das novelas. Todas as novelas hoje falam sobre espiritismo, falam sobre a vida além, só que geralmente essa é uma visão etérea, é uma visão de espíritos, uma visão de nuvens, de harpas, de pessoas de branco, né, andando para lá e para cá. É isso então mesmo, isso fica uma coisa meio indefinida, né, o que Deus tem, e muita gente não quer participar disso.
justamente por isso. É isso mesmo? É essa visão que normalmente a mídia passa por aí? Alguém pode me dar algum exemplo aí que vem à sua mente de algum filme, alguma coisa, assim, alguma novela mesmo, que você, aquela visão. Eu tenho uma que veio aqui à minha mente de uma novela do passado aí, que o povo ficava caminhando assim no meio do gramado, todo mundo de branco. E foi até uma novela que fez muito sucesso, ela falava muito sobre essa questão Sim, espiritualista aí. muito, muito conhecido. E quando a gente vai para a Bíblia, essa é a visão que a gente tem, galera? Ou não? Então, quem quer falar? Quem quer tentar me dar aí uma definição bíblica do que é essa vida eterna? Vamos lá. Quem vai ser o corajoso, a corajosa? Aqui, Carol, microfone para ela. A visão que a Bíblia passa para mim é que a gente vai para o céu, a gente vai passar 1000 anos lá. Aí a gente vai poder brincar com os animais, conhecer os discípulos, conhecer as pessoas da Bíblia, Deus, Jesus. E depois dos 1000 anos a gente vai voltar e viver aqui na Terra, ela transformada. Ok, bacana. E você acha que vai ser essa coisa assim, meio gramado, todo mundo de branco também, ou não? Mais ou menos. Mais ou menos? E desse lado, tem alguém que quer falar? Qual é a visão que vocês têm? Acho que é isso também? Concordam com a Carol? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Diogo, nós vamos estar caminhando e brincando com os animais. É isso que se restringe aí, ou se limita esse Olha, novo lugar que Deus está preparando para nós? É isso, ela está correta, e o legal é que ela destacou ao lado material. Então, ou seja, vai ter animais lá. Então, em Isaías, nós temos a promessa de que os animais, a cadeia alimentar vai mudar. Os animais não vão mais combater uns com os outros, vão se alimentar uns dos outros. Não vão ser selvagens Não como vão eles ser são aqui. selvagens como Ok. hoje, a alimentação deles vai mudar. E essa interação com o mundo material, com animais, com construções, com árvores. Porque o parâmetro da nova terra é a primeira terra que Deus criou. Deus não criou uma terra com animais, com árvores, com frutos, né, com pessoas físicas como nós, assim. Então, ele vai recriar esse projeto. É como se fosse assim, esse projeto saiu do caminho não pela vontade de Deus, mas Deus vai retornar, vai fazer com que esse projeto se torne uma realidade ainda melhor do que era no início. Diogo, a vida eterna ela vai ser essa coisa do pessoal caminhando de branco? Porque eu ouvi uma vez uma pessoa falando, ela falou assim, eu não tenho interesse em ir para o céu não, porque o céu vai ser esse negócio de a gente ficar caminhando de branco para cima e para baixo, voando pelos planetas, não tem nada para fazer, não tem diversão. Aqui parece que é mais legal, mais divertido. Então se restringe a isso? Não, com certeza não. Esse novo céu que Deus está preparando, essa nova terra, esse lugar especial, ele vai nós, em primeiro lugar, a coisa mais especial que nós vamos ter é o contato direto com Deus. Só nisso daí você já tem uma grande novidade, uma grande mudança para a nossa vida. No sentido assim, de que nós vamos interagir com um ser que conhece tudo, que sabe tudo, que nos ama, interagir com Jesus, com pessoas. Como ela falou, a Carol falou, conhecer os discípulos. Conhecer os discípulos, conhecer pessoas. Mas nós também vamos interagir com outros seres que são os anjos. Isso faz parte desse conhecimento geral. Mas não existe apenas esse grupo. Existem outros planetas, existe um universo infinito. Então, nós vamos conhecer esses lugares, conhecer pessoas, vamos trabalhar, vamos conhecer, tirar dúvidas sobre algumas coisas. A natureza, quem gosta, por exemplo, de física, quem gosta de música, vai se aprofundar na música, quem gosta de física vai se aprofundar na física, entender os fenômenos da natureza, né? E nós vamos, de alguma maneira, desenvolver as nossas capacidades ao longo de um período infinito. Então, assim, se você gosta de alguma coisa, se você se interessa por algum conhecimento, por alguma ciência, nós vamos participar disso. E em Isaías fala que nós vamos plantar, vamos colher, vamos construir, vamos realizar. Então, não vai haver limites para as aspirações humanas. Okay. Então, se você gosta de fazer coisas, esse é o lugar. Que legal. E pegando em cima do que a Carol falou, explica um pouquinho essa questão dos 1000 anos. Isso significa que nós vamos ficar 1000 anos no céu? Como é que é? Qual é a visão, de forma resumida? Sim. Porque só isso daí já daria um outro programa inteiro para a gente falar sobre o milênio, mas dá uma pincelada só para explicar para o pessoal que não compreende a visão adventista desse milênio e o pessoal que está em casa acompanhando também, o que é isso? Como é que funciona isso? Então, a Bíblia fala primeiramente sobre a volta de Jesus e na volta de Jesus, Jesus vai levar o seu povo para o céu. O céu, esse é um nome indefinido, mas é o lugar onde Deus mora. É algum ponto do universo. É um lugar real. E nós vamos ficar, segundo Apocalipse 20,
durante 1000 anos nesse lugar. Por que 1000 anos? Durante 1000 anos, aquele que começou o conflito na terra e no céu, ele vai ficar aqui olhando para a desolação deste mundo. Confinado a este mundo. Lá a linguagem simbólica do Apocalipse fala que ele vai ficar preso, mas é uma linguagem simbólica. Okay. Depois desses 1000 anos, onde vai haver, no caso, ele preso aqui, mas no céu, o povo de Deus, segundo 1 Coríntios 6:1, vai julgar, né, os anjos e as pessoas, no sentido de que vai... Então Jesus volta, os salvos se reúnem com ele por um período de 1000 anos para começar o julgamento. Satanás é preso por uma cadeia de circunstâncias aqui na Terra, não tem ninguém para ele tentar, não tem nada para ele fazer, ele vai ficar preso aqui por uma cadeia de circunstâncias. E aí começa o julgamento no céu de acordo com Coríntios. Isso. É um julgamento apenas de verificação. Você chega lá no céu e, por exemplo, não encontra, por exemplo, um grande amigo seu, ou um parente seu. Você vai ficar com dúvida, você vai ficar com... Por que Deus não trouxe essa pessoa especial? Okay. Então você vai verificar. Essa a questão. Mas depois de 1000 anos, então, segundo Apocalipse 20, Nova Jerusalém desce para este planeta, para esse mundo, e aqui vai ser a capital do reino de Deus. Okay. Aí Deus estabelece o seu reino aqui. Depois que fica bem claro no julgamento, depois nesse momento do juízo que fica bem claro quem está no céu, por que está no céu, e quem não está lá, por que não está lá. E aí a gente consegue ver, até mesmo pelas obras, por que as pessoas não estão lá. Exatamente. Ok, bacana. E aí sim nós temos o juízo final, que foi mencionado aqui, não sei quem foi que mencionou. Acho que foi a Carol que falou do juízo final. Carol, né? Foi você, Ludmila, né? Ludmila, né? Então aí sim vai ser o juízo final, porque tudo está tão claro e vai ter ali uma verificação final para as pessoas que estão se perdendo, e aí em si vai ter a Nova Jerusalém, ela tem muros, fora dos muros vão estar as pessoas que estão longe do reino, que não quiseram, na verdade, participar desse reino, e aí sim vai ter o julgamento final, o juízo final, e aí a recriação do planeta. Aí vai ser a recriação do planeta Terra, novos céus e nova terra, esse chão que a gente está pisando aqui. Transformado. Restaurado, como foi no passado. Exatamente. Que legal. Bacana. Você já parou para pensar na vida eterna? Você já parou para pensar como vai ser? Vou perguntar para ele aqui, o que a gente precisa fazer, de repente, para se preparar para essa nova terra? Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já falando sobre os mitos e as verdades sobre a vida eterna. Não saia daí, a gente já volta. Já estamos de volta para o segundo bloco, falando sobre os mitos e as verdades da vida eterna. E antes de eu jogar algumas perguntas aqui, retomarmos o nosso assunto, quero perguntar a você, você já entrou na nossa fanpage lá no Facebook, já curtiu, já mandou o seu comentário? Participa com a gente quer ouvir o que você tem a dizer, quais são as suas dúvidas, quais são os seus comentários, as suas inquietações. Você pode dar sugestão de programas também para a gente discutir aqui. Você pode até mesmo fazer, sabe o quê? Você pode vir gravar o programa aqui com a gente no IABC. Entre em contato com a gente, entre em contato com a produção e faça como esse grupo de alunos do Colégio Adventista Novo Mundo. Eles montaram uma caravana e vieram aqui para gravar o programa aqui no IABC. Faça planos para estar conosco também. Vem conhecer a nossa escola e vem participar do programa Minha Vez. Vai ser muito bom receber você aqui, tá bom? Estou esperando o seu contato, hein? Pega já aí o seu tablet, aí o seu telefone, computador, dá uma curtida e manda a sua mensagem. Vamos voltar a falar sobre Nova Jerusalém, então, sobre a vida eterna. Alguém tem pergunta ou comentário? Se não, eu vou perguntando daqui. Alguém quer... Aqui, ó. Yuri, levantou a mão. Microfone. Opa, já está na mão. Vai. Na Bíblia, fala que quando a gente vai estar no céu, não vai haver decepções, tristezas ou lágrimas. Você disse que vai ter, enquanto no milênio que a gente estiver no céu, vai haver um julgamento para saber o porquê que alguns estão lá. Isso não geraria algumas decepções, algumas tristezas, saber por que pode ser um ente querido não esteja lá? Olha, sua pergunta foi perfeita. Essa é uma questão que a gente reflete. Porque no céu a gente vai tratar sobre assuntos que tiveram a ver com esse mundo de dor.
Mas quando o Apocalipse fala lá em 21, verso 4, Apocalipse 21, verso 4, que a morte já não existirá, enxugará dos olhos toda lágrima, é quando a gente vai estar aqui na Terra. É depois dos 1000 anos. Então, são duas fases da vida eterna. Esses primeiros 1000 anos, felicidade, paz, mas também de análise, de reflexão. A gente vai entender que Deus foi justo, Deus fez o máximo por cada uma das pessoas. Vai ficar bem claro Vai o ficar bem caráter de clara. Deus, as oportunidades que Deus deu para os seus filhos, aqueles que queriam. Exatamente. E por isso que são 1000 anos. É um tempo para reflexão, mas de felicidade, de paz. Mas vai ter também um outro momento, que é o juízo final, que também não vai ser uma coisa agradável, tão Que é agradável. a execução. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Não tem. Na verdade, as pessoas escolhem o caminho errado e Deus tenta mostrar um lado bom. Mas, por exemplo, por mais que o céu seja legal, por mais que o céu seja bom, tem pessoas que não gostam, por exemplo, de um lugar onde não tenha bar, um lugar onde não tenha drogas, Por um incrível lugar que pareça, né? um lugar onde não tenha pedofilia. Tem gente que gosta dessas coisas. E Deus não gosta. Eu costumo pensar, e às vezes quando eu estou conversando com os meninos, eu costumo explicar para eles e mostrar o seguinte, Yuri, olha, depois desses 1000 anos é como se fosse um julgamento em que vem o que? A leitura da sentença. Num julgamento aqui terrestre, depois que Exato. passa o julgamento, aí o juiz faz o quê? Ele levanta, Exato. como a gente vê nos filmes, né? Você Exato. chegaram a um veredito, e aí os jurados se levantam, olha, ele é considerado o quê? Culpado, inocente. E Exato. aí vem a sentença. A sentença, no caso do milênio, é o quê? Aqueles que desejaram, buscaram e aceitaram o sacrifício de Cristo é viver na Nova Jerusalém, Exatamente. novo céu e nova terra. E Exatamente. aqueles que não quiseram, Deus vai respeitar também a vontade deles e aí eles Exatamente. então são destruídos. Essa palavra querer, eu acho que ela é central. Qual a diferença entre as pessoas que vão estar nesse reino e as que não vão estar? É simplesmente esse verbo, querer. Bacana. Tem pessoas que querem e tem pessoas que não querem. Tem gente que não seria feliz junto com Deus. Vocês entendem? Então, Deus, assim, ele respeita a decisão das pessoas. Então, assim, Deus fez tudo, Jesus fez tudo, Jesus faz tudo por nós, mas ele, no fim de tudo, ele respeita a sua decisão. Então, eu posso dizer, baseado na Bíblia, que quando nós chegarmos ou alcançarmos a vida eterna, pelos méritos de Cristo, nós ainda assim vamos lembrar de tudo que aconteceu aqui na Terra. Sem dúvida. Nós vamos continuar lembrando que nós tivemos uma família, que nós tomamos uma decisão. Sem dúvida. Não vai ter essa coisa de que Deus vai apagar Apagou a tudo e a gente memória. começa do zero. Resetou ali e formatou a máquina. Não. Esse é um ponto, né? Como que nós teríamos consciência, assim, a nossa identidade, se Deus apagasse a nossa memória? Simplesmente a gente perderia a nossa identidade e aí o céu não faria sentido nenhum para nós, né? Então, o fato de nós termos que julgar os anjos e os homens, lá em 1 Coríntios fala, e aqui diz em Apocalipse que vão reinar e vão julgar também, em Apocalipse 20, eles vão estar junto com Cristo reinando durante 1000 anos. Ali nós temos claramente a noção, nas entrelinhas da nossa consciência, da nossa identidade. Bacana. Então, João isso tem aí. mais uma pergunta e a Maria Beatriz, acertei? Maria Luísa, Maria desculpa, Maria. Vamos lá, João. A minha pergunta é que hoje a mídia influencia muita coisa, como festas, essas coisas, bebidas, cigarros. As pessoas hoje em dia preferem uma vida assim corrida do que mais como estar no céu, com Deus, uma vida mais tranquila, com os animais, assim. Sim. Eu queria saber assim como as pessoas são influenciadas, tanto pela mídia e pela família também, pelos amigos. Sim. De certa forma, as pessoas pensando o seguinte, de que este mundo talvez tem coisas mais interessantes, mais legais do que Deus possa ter para nós. Então, eu prefiro ficar com o que esse mundo tem de melhor do que com o que Deus tem de melhor. Só que isso é um grande engano. Porque as pessoas, quando elas decidem assim, não, eu vou ficar agora só nas baladas, eu vou curtir, entre aspas, a vida, geralmente no começo pode ter um gosto interessante. Só que depois as pessoas sofrem muitas consequências. Começa a ter problemas de saúde, problemas nos rins, problemas nos relacionamentos, não consegue ficar com uma pessoa, não consegue ser feliz. E tem a noção de você trocar a sua liberdade por uma banana. O que seria isso? Tem alguns macacos na África, né, que eles são pegos assim. Pegam uma caixinha com um buraquinho pequeno, onde passa a mão, e lá tem uma banana. Tem uma banana. E aí, como eles fazem? O macaquinho vai lá,
pega a banana na caixa, Enfia a mão no buraco na enfia caixa. a mão no buraco segura na a caixa, banana. segura a banana, quando vai puxar, não consegue sair. Aí o caçador vai lá e pega o macaco. Ele troca a sua liberdade, a sua vida por uma banana. E o que você falou é exatamente isso, as pessoas trocando uma felicidade eterna, uma alegria por ser uma pessoa assim saudável, feliz, completa, com amigos, com família, trocar por coisas passageiras deste mundo que até fazem mal. Hoje, por exemplo, os jovens estão aí misturando álcool com Red Bull. Estão morrendo do coração. Isso é prazer? Eles se encontram numa balada, um sai de um canto, outro sai do outro, se beijam lá no meio, o cara pega herpes, pega várias doenças, nem conhece a pessoa. Uma última pergunta aqui com a Maria Beatriz, acertei? Maria Luísa, eu não acertei o nome dessa menina. Desculpa. Maria Luísa, sua pergunta, por favor. Que tipo assim, fala assim que depois do milênio, depois depois que Jesus volta para a terra, do juízo final, Ok. as pessoas ímpias, elas vão passar uma eternidade tipo no inferno também ou elas Ótima pergunta. morte Rapaz, total? essa é um Essa programa, pergunta. é um outro programa Eu queria já. falar sobre Mas isso fala também. lá, vamos Só lá. tocar porque a gente mencionou juízo, né? A Bíblia fala de um juízo, de uma condenação, só que ela fala de uma condenação de acordo com as suas obras. Olha ali em Apocalipse capítulo 20, você que está em casa pode acompanhar Apocalipse capítulo 20, verso 13. Lá diz assim, olha, deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Olha só que interessante, nós temos uma pessoa que cometeu atos terríveis, Adolf Hitler. Adolf Hitler, ele matou 6 milhões de judeus. Ele foi responsável pela morte de mais de 27 milhões de russos na Segunda Guerra Mundial. Adolf Hitler, ele vai ter uma condenação terrível de Deus. Ele vai ser realmente terrivelmente condenado por Deus. Agora imagina uma outra pessoa que andou longe de Deus, que fez coisas erradas, mas não foi um Adolf Hitler. Os dois vão queimar eternamente num fogo. Não foi tão mal quanto Não ele. foi tão mal. Cruel quanto ele. Né? Rejeitou a Cristo, seguiu um outro caminho, quis seguir um outro mundo, um outro rumo. Ele vai sofrer a mesma consequência que Adolf Hitler? Esse não é o meu Deus. Adolf Hitler mandou pessoas para a câmara de gás. Mandou algumas pessoas para serem queimadas também. E isso nós consideramos Adolf Hitler um monstro. Deus seria pior que Adolf Hitler se ele condenasse as pessoas Os a um dois fogo. com a mesma sentença. Os dois com a mesma sentença. Bacana. O que a Bíblia diz para nós é o que está aqui, olha só. Em Apocalipse 20, verso 14, que diz assim: então a morte e o inferno, só que na Bíblia original não é a palavra inferno, mas sepultura ou Hades, foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. Então, assim, e diz lá em Apocalipse 20, verso 9, porém desceu fogo do céu e os consumiu. Ou seja, é uma ação que termina num ponto. É uma ação pontual, não é eterna. E isso é um grande engano que as pessoas têm de crer que esse fogo, que esse juízo final, ele é algo eterno para todos. Isso não existe. É importante que você que está em casa compreenda que o Deus da Bíblia é o Deus da graça, o Deus do amor, do perdão, mas também o Deus da justiça. Só para você ter uma ideia, esse ato de Deus, ele executar o juízo e destruir o pecado, isso é chamado de o ato estranho de Deus, de acordo com o profeta Isaías. Deus é o Deus da criação, o Deus da vida e não o Deus da morte, mas ele também é o Deus da justiça. E por isso ele precisa executar a sua justiça, senão ele não seria tão justo como ele é de fato. Então fica aqui o recado, o ensinamento para que você tome uma decisão hoje e pense realmente na vida eterna. Não troque aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. Quero fazer uma oração com você agora. Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Pastor Diogo vai orar por você e por nós aqui. Querido Deus, nós queremos te agradecer porque o Senhor é um Deus de justiça, de amor, de carinho por todos nós. E agradecemos porque a vida não é só aqui, não é só esse mundo de lutas, de tristezas, mas nós temos algo especial preparado para nós, porque Jesus morreu por nós para nos levar para esse lugar especial. Pedimos que o Senhor nos permita que todos nós aqui estejamos preparados, todos que estão nos ouvindo em casa estejam também. É o que nós te rogamos por Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Obrigado, Diogo. Valeu, moçada. Pessoal, a gente se vê. Um abraço.